Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu achei que Saskatoon era a capital da província. Eu sou a André, tô falando de Vancouver, e antes eu achava que Regina era só nome de mulher, Regina ou Regina era só nome de mulher e não nome de cidade. E hoje temos um convidado que vai nos ajudar a falar sobre a cidade de Saskatoon, como vocês já devem ter visto pelo título do programa. Temos aqui seu Caio Taveira. Como é que está? Tudo bem contigo, seu Caio? Tudo bem, estou falando aqui direto da Shiny Saskatoon, aproveitando no verão. Shiny Saskatoon é ótimo, hein? Esse é o moto da cidade, né? Shiny Saskatoon. Era isso que eu ia perguntar, se a cidade tinha um apelido. Não sei se vocês falam toda vez o nome inteiro dela, assim, Saskatoon. boa pergunta. Eu acho que sim, Saskatoon, eu acho que é. Sempre nome completo. Pô, eu vou falar Saska, vou pra Saska. Não. Saska. Não. Tem o pessoal que fala Stoon. Tô lembrando agora, Stoon. E eu achando que Toronto era muito bizarro pra chamar Toronto, né, cara? Toronto. Não, agora você sabe que tem Stoon. Ai. Então, pessoas, continuando nossa saga de cidades do Canadá, onde a gente está saindo do senso comum de só falar de cidades conhecidas, a gente está explorando uma que não é tão desconhecida assim. A gente está falando dessa vez de Saskatoon, que é a maior cidade da província de Saskatchewan. E como vocês devem ter percebido, minha frase de abertura, ela não é a capital da província, apesar da semelhança do nome dessa besta que vos fala também. Então, curiosamente, Saskatoon é uma palavra de origem Cree que quer dizer lugar onde nascem as Saskatoon Berries. As berries, né? Que chega a ser recursivo. Se você não conhece, Saskatoon Berries são um tipo de berry, um tipo de frutinha que nasce na região que é típica da região. A cidade acabou, só dando um pouco de background para quem está ouvindo falar pela primeira vez. Saskatoon começou com um assentamento em torno de 1880, principalmente motivado por um grupo de pessoas que estava saindo da região de Toronto e estava querendo fugir da questão do comércio de licor, do comércio de bebidas alcoólicas, e resolveram criar uma cidade dry na região das Prairies. E, bom, papo vai, papo vem, a história se passou, eles acabaram se assentando e a população inicial da cidade em 1906 era em torno de 4.500 pessoas. Hoje a gente fala de uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, mais ou menos, contando toda a área metropolitana. Como eu falei, Saskatoon fica na região das Prairies, e por causa disso ela acaba tendo uma temperatura, como se diz assim, é um frio semiárido, que eles dizem, com um clima úmido continental. Então, as temperaturas podem ficar... Ela é geralmente uma região muito ensolarada, inclusive acima da média, comparando com o resto do Canadá, e tende a ter climas muito secos e climas pouco úmidos. É a parte mais úmida do ano na cidade. É mais ou menos na época do verão, onde costuma ter maior precipitação de chuva. A maior temperatura já registrada na cidade foi de 41,5 graus em junho de 88, e a menor temperatura que se tem notícia foi menos 50 graus em fevereiro de 1893. Então, faz muito tempo, felizmente. Né? A economia da cidade é baseada principalmente na extração da potassa, do petróleo e da agricultura. Se você não tem noção do que é potassa, assim como eu que não tinha noção, é um mineral que tem grande concentração de potássio e que é utilizado fortemente na agricultura no mundo inteiro. Eu acredito que hoje 2/3 das reservas de potássio do mundo
estão na região de Saskatoon, o que torna a extração mineral extremamente interessante e rentável no país. Agora vamos falar, chega de enrolação e de tralalá. Muito bom. Momento Wikipedia, você pode descobrir isso muito bem. Caio, dá um geral de ti. Há quanto tempo você está morando aí em Saskatoon? E onde você morava antes? O que você faz? E tipo, o que você está fazendo aí? Certo. Eu cheguei aqui em 2017, né, meados de agosto, e eu vim com a minha esposa. A gente veio para cá porque eu apliquei aqui para um mestrado na Universidade de Saskatchewan, na área de Plant Sciences, e aí viemos para cá e estamos aqui faz quase 2 anos agora, né? A gente veio direto do Brasil. A gente é da região de Indaiatuba, interior do estado de São Paulo. Um abraço para Indaiatuba. Dá saudade, terrinha boa lá. E é isso aí. Aí a gente está agora na reta final aí do meu projeto, né? E logo mais serei pai também, então várias mudanças boas aí. Obrigado. Show de bola. Eu já achei legal que no começo antes de começar a gravar, a Andrea perguntou se a cidade tinha um apelido, né? Eu perguntei, ele falou que chamam de Stun, né? Stun. Então, entra para nossa lista de nomes interessantes depois de Toronto. Agora o Massari, em vez de fazer tum-dum, agora quando eu tiver uma piada assim, vai fazer Stun. É Saskatoon. O pessoal tem bastante dificuldade com a palavra Saskatchewan. Eu mesmo não conseguia falar muito bem. Eu falava Saskatchewan, né? E só aprendi quando eu cheguei aqui, né? Bem trava-línguas. Eu aprendi com uma amiga minha que estudou aí. Daí ela me ensinou quando eu ainda estava no Brasil. Mas é aquela coisa que você tem que ficar lembrando, né? Saskatchewan, né? Porque não é uma palavra assim, é uma palavra bem diferente, né? É que nem o Regina que eu falei e o Regina, né, Marcelo? O Caio falou pra gente que tem as duas versões, né? Regina, que é a capital de Saskatchewan, né? Regina é menor ou é maior do que Saskatchewan? Saskatoon é menor, né? Porque Saskatoon é a cidade maior da região. Saskatoon é a maior e acho que Regina, assim, não é pequena, mas não chega a ser tão grande quanto Saskatoon, né? Que tem 250 na área metropolitana, acho que está em 300, né? Não chega a ser tão grande. Notem a proporção do negócio. Isso é muito massa. O pessoal aí fala, tem gente, você falou que fala Regina, tem gente que fala Regina, então vocês escutam as duas versões por aí. Dos carinhos mesmo? Aqui eu escuto mais Regina, né? Mas já escutei uma outra vez, assim, Regina. Diz que tem até uma piadinha, né? Que são poucos os alunos que terminam o primário sabendo soletrar corretamente o nome da província. Com certeza. Eu acho muito difícil, não. Eu acho bom que hoje em dia o Google, né, os tecladinhos, você começa a escrever Saská, ele já completa para você e tá tudo ótimo. Você não precisa preocupar. Bom, mas vamos lá, Caio. Como é que foi quando vocês chegaram aí em Saskatoon? Como foi a maior dificuldade de vocês? Quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia ninguém, né? Então, era basicamente eu no meu projeto, né? Minha esposa, era a primeira vez que ela tinha morado fora, né? Então, ela estava, né, aprendendo inglês e eu comecei já de cara já no meu projeto, né, na faculdade. E eu acho que o grande desafio, assim, no começo foi essa questão de recomeçar tudo de novo, né? De aprender como vai pro lugar A e B,
tirar todas as carteirinhas e todos os driver's license e etc e tal. E depois a gente teve uma certa dificuldade assim com o frio, né? A princípio a gente compramos aqui 2 bicicletas, né? Vamos encarar o frio das prairies de bicicleta, né? Aquela coisa da pessoa iludida logo que chega, né? E aí lá para outubro, assim, começou a fazer um frio atípico até para cá, né? Já começou já de cara com uns -20, né? Aquele friozinho básico de Saskatchewan, de boas-vindas, né? E eu acho que essa foi a maior dificuldade de cara, assim, né? De encarar o frio daqui. Mas depois acostuma-se, né? Uhum. Pensaram em voltar na hora que veio esse friozão, assim, logo de cara em outubro? Vocês estavam 2 meses aqui, né? Não, a gente não pensou em voltar, né? A gente pensou em comprar um carro, né? Porque aqui, e não ter carro, acho que não existe, assim. Você passa muito aperto, assim. É bem complicado quando você sai, assim, tá -30, -38 no termômetro, hein? A gente acaba ficando meio impactado aí, né? Cara, -38 no termômetro, cara. Veja bem, não é o feels like. Não é o feels like. Aqui a gente teve a sorte, né, no primeiro ano a gente enfrentou aí um inverno que eu acho que foi o inverno mais frio em, sei lá, 40 anos, umas 2 semanas mais frias em 40 anos. Só que ano passado conseguiu bater o ano anterior. Ano passado foi no termômetro aqui, saindo de casa, marcou -43, no feels like -50 e pra lá. Foi bem complicado. Mas hoje em dia a gente tá bem acostumado, assim, né? Apesar de... Cara, como é que você se acostuma com uma temperatura? Tipo, peraí, vamos por partes. Eu cheguei a pegar a sensação de -45 quando eu morava em Quebec. Mas, tipo, não era o inverno inteiro. Era assim, era uma semana, mas era uma semana tensa que doía nos ossos. É a mesma coisa por aí ou o troço se estende por várias semanas? Eu acho que o principal ponto aqui é que, pelo menos nos últimos 2 anos, né, e pelo que eu escuto falar, é que são 6 meses de temperaturas negativas. Então você não vai ver, ou provavelmente não vai ver muito facilmente, né, oscilações de temperatura. Então são 6 meses negativos. Eu acho que fica mais ou menos uns 3 meses, assim, por volta de uns -10, -15. E eu acho que tem 1 mês, assim. Eu diria que é 1 mês e é um frio mais intenso aí, que fica girando em torno de -20, -30 no termômetro. E aí -40, excepcionalmente, ano passado, né? Nossa. Mas eu acho que é mais a duração, né? E aqui toda a neve que cai, ela acumula, né? Porque como não tem muita oscilação de temperatura, a neve vai acumulando. E a diferença é que aqui é uma neve muito seca, né? É diferente da neve do leste, que no leste tem muita umidade, né? Tem bastante os blizzards, neva, chove. Aqui não, aqui é a neve bem sequinha mesmo. E acaba que o pessoal daqui, né, da província, acaba falando que, por ser um frio seco, é um frio que tolera-se mais. E eu, assim, concordo em parte, né? Eu acho que o frio seco, ele é mais fácil de lidar, né? Só que quando é -35 no termômetro, -40 no termômetro, acaba sendo até perigoso, né? Sim. É aquela coisa, tipo assim, se você bobeou um pouco a mais, sei lá, escorregou na rua, não bateu a cabeça, você morre, né? Então, Só vão te achar 6 meses depois ali, né? Então é mais nesse sentido, assim, que
que é um pouco mais desafiador o inverno aqui. Mas, por outro lado, como vamos dizer assim, o slogan da cidade diz, é o Shine Saskatoon, né? E aqui faz bastante sol, principalmente no inverno. Então, você olha para fora, aquele solzão, só que tá menos 30, né? Mas, de certa forma, ajuda, né? Ajuda a encarar o inverno, sim. Eu te digo que eu acho que eu prefiro que faça frio e tenha sol do que fique esse tempo cinza, cara. Porque é muito deprimente você ficar 3, 4 meses e aquele clima cinza direto. Pô, você já olha para neve branca, olha para cima, o céu tá cinza. Você, cara, não tem, nada vai acabar agora. O mundo acabou mesmo. Exatamente. Quando eu fui lá para Guelph, né, Ontário, que o meu campo, né, de coleta de amostras no meu projeto é em Ontário. Uhum. Todas as vezes que eu fui, sempre nublado, né, sempre aquele clima meio, sei lá, londrino, né? Uhum. Não sei se dá para comparar. Então, é como eu falo pro pessoal que quer vir para cá, que conversa sobre inverno, né? Acho que no Canadá você não consegue ter tudo, né? Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Se você mora em Vancouver, vai chover. Se você mora em Saskatoon, é seco, mas faz menos 30. Então, não se pode ter tudo, né? Mas esse lance de hours of sunlight, horas de sol, cara, é muito importante. Porque, primeiro, por causa da questão da produção de vitamina, né, cara? Vitamina D. E segundo, eu acho que o fato de você conseguir ver sol, e você conseguir ver um céu azul, ele te mostrar cores durante essa época, acaba te dando um ânimo um pouco maior para poder aguentar. Chega a ser cansativo uma altura do campeonato. É duro. Eu ia perguntar assim, cidade. Como é que é a cidade de Saskatoon? Assim, ela tem uma região mais residencial, ela tem blocos assim, mais residenciais, tem uma região mais agrícola, comercial, tem muita diferença assim de lugar que é mais alta renda, mais baixa renda. Como é que a cidade se divide se a gente tivesse que desenhar ela? Assim? Então, a cidade ela se divide basicamente em duas partes, o oeste e o leste. E no meio corta um rio, que é o Saskatchewan River, né? Uhum. E assim, é uma cidade que basicamente é bem voltada para o agronegócio, então muitos dos negócios aqui são voltados para a parte agrícola, né? É uma cidade que tem se desenvolvido bastante nos últimos, diria que 10 anos, teve um boom, assim, de desenvolvimento, então tem muitas vizinhanças que você olha, assim, um dia é só pasto, né, no outro dia já tem casas, já tem ruas, então é um desenvolvimento bem acelerado. E tem a Universidade de Saskatchewan aqui, que é uma universidade bem, bem grande, assim, o campus é bem grande, tem vários cursos de diversas áreas, então meio que acaba tendo um microcosmos, assim, de estudantes ao redor da universidade, mas tem bastante gente daqui mesmo, né? Tem umas vizinhanças que são mais antigas, né? São as vizinhanças lá do centro, né? E a cidade ela vai se esparramando, então as áreas agrícolas, né, porque a cidade é circundada por fazendas, né, então eles a prefeitura de Saskatoon acaba urbanizando essas áreas e vai expandindo a cidade. Mas é uma cidade assim bem, assim, nos padrões brasileiros, bem pequena, né, você consegue atravessar a cidade em 15 minutos, então em 15 minutos você faz tudo. Isso é bem, bem bacana, né? E aqui acho que para o Canadá seria uma cidade média, vamos dizer assim, né? Ela tá mais ou menos na média, assim, do tamanho das cidades. Tipo, eu até costumo dizer que, na verdade, não são as cidades do Canadá que são pequenas. Eu acho que as cidades do Brasil que são estupidamente grandes, cara.
A gente meio que se acostuma em falar em milhões, a gente já procura em milhões de pessoas. Com certeza. Mas tem tudo aqui. Tem 2, 3 cinemas, tem um shopping e meio, né? Tem um shoppingzinho que não sei se dá para chamar de shopping. Tem vários, né, centros comerciais. Tem uma área que é uma área industrial que fica perto ali do aeroporto. Então tem algumas indústrias, não é muito grande, mas tem sim algumas indústrias, algumas empresas lá, né? É uma cidade, assim, que atende bem, assim, eu acho que quase todos os públicos, né? É uma cidade bem calma, né? É bem, bem, bem pacata. Então, o público que gosta de repente, agito, eu acho que tem uma balada mesmo, que o pessoal chama de balada, e diria que, sei lá, uns 10 a 15 pubs, assim, maiores, assim, é razoável, né, pra região aqui. Tem o lado bom, né? Você vira freguês, né? Você vai sempre no mesmo. O pessoal aqui, eles são bem amigáveis. Eu acho que o pessoal do Oeste, assim, se puder fazer um comparativo, né, minha opinião é que o pessoal do Oeste, eles são mais, assim, tranquilões, eles gostam de ver a vida passar, cumprimentam o pessoal na rua, muito comum, né, você ser cumprimentado na rua, então é uma vibe, assim, bem, bem bacana, assim, eles são muito receptivos, né. Pô, me tira uma dúvida, eu sei que eu devia ter pesquisado tudo aqui, mas eu sei que tem muita gente das primeiras nações por aí ainda, né? Sim, eu acredito que seja por volta de uns 10, 11% da população, que são das etnias Net, Cri, e tem mais uma outra que eu esqueci agora, mas sim, você encontra bastante gente, né, dos First Nations, né, que o pessoal fala aqui no Canadá. E tem vários eventos, né? Tem eventos celebrativos, tem muita cultura, né? Que eles têm tentado trazer para a cultura, né, indígena, tentado trazer para alguns eventos da cidade. Legal. Vocês têm problema parecido com o que Calgary e Winnipeg têm, com o pessoal ter problema de alcoolismo e mais ou menos isolamento assim, com a sociedade? Sim, tem um pouco de problema, e aí tem umas clínicas que são justamente foram criadas para atender esse público, né? Tem sim alcoolismo, drogas, né? E é algo que o pessoal tem botado bastante empenho em tentar resolver, né? Sim. Eu acho que seria algo histórico, né, que o Canadá tem tentado endereçar, né? Quem está ouvindo e não tem noção do que a gente está falando, o Canadá, assim como várias outras nações que vieram para a América, eles acabaram subjugando muitas das nações que já existiam aqui. E o Canadá tem vários episódios da história dele que são criticados ainda hoje. Uma das questões mais trágicas que se fala são a questão das escolas residenciais, onde as crianças eram tiradas das tribos, né, das comunidades, e eram levadas para essas escolas para sofrerem um processo de europenização ou canadificação, algo parecido assim. A intenção era fazer com que as crianças esquecessem a própria cultura e se tornassem canadenses, num processo de assimilação forçada. Durante as últimas décadas, principalmente desde o começo desse milênio, tem tido várias ações do governo para tentar se redimir em relação a isso. Só que o estrago meio que já está feito, né? Tem várias comunidades que foram simplesmente assoladas, você foi tomada pelo desenvolvimento urbano, e são sociedades, são grupos que não têm uma identidade, que eles acabaram perdendo
muito das suas raízes, que não são exatamente canadenses, mas ficam naquele entremundos, que você não acaba não conseguindo se encaixar. Aí, por conta disso, tem vários problemas de prostituição, abuso, drogas, alcoolismo, coisas parecidas. Como você falou, Caio, realmente eu vejo que tem grupos que estão trabalhando isso daí, eu espero que a gente precisa dar mais atenção para esse negócio, porque é uma realidade do país, assim como a gente faz no Brasil, mas espero que a gente vá para frente. Eles estão trabalhando para minimizar um pouco isso, né? Porque o que está feito já foi, né? Eu acho que tem um trabalho ainda que eu acho que vai acontecer, que é bem a longo prazo, né? Eu acho que eles começaram as iniciativas agora, só que a população indígena, né, já vem carregando essa questão que você comentou aí, né, Massaro, faz muito tempo. Então, isso não é algo que vai se consertar assim em 10, 20 anos, né? Tiveram algumas gerações para isso, né? Demora. André, vai para frente. Chuta. Eu ia fazer um comentário que ele estava falando que o povo cumprimenta na rua. Uma vez eu vi uma série do Netflix sobre o Canadá inteiro, assim, né? O cara foi passou em todas as províncias e mostrando todos os povos e eles falaram no programa que o pessoal de Regina e Saskatchewan são mais, assim, o friendliest Canadian, né? Os Canadians mais simpáticos e receptivos, assim, de todo o Canadá. Eu achei bem interessante. Pelo menos no documentário que eu vi, parecia mesmo, comparando com os outros, conforme ele foi mostrando o documentário, realmente me pareceu um povo muito receptivo e simpático, assim. Eu fiquei com vontade de conhecer. Às vezes eu acho até que eles se parecem bastante com o brasileiro, né? Não tem muito aquela coisa do churrasco no dia seguinte, né? Depois que você acabou de conhecer a pessoa, o pub, né? No fim da tarde, né? Mas eles são bem amigáveis, assim. Eles têm vamos dizer assim, um espírito de comunidade bem grande e acho que até um pouco acima do que a média canadense, né? Vamos dizer assim. Uhum. Falando de aluguel, como é que foi para vocês alugarem o primeiro imóvel aí? Vocês tiveram alguma dificuldade por ser recém-chegado? O que o pessoal exige para quem acabou de chegar e quer alugar um imóvel? Como é que é? Quando a gente chegou, a gente não teve dificuldade porque a faculdade ela oferece unidades residenciais, né? Dentro do campus e fora do campus, né? E fora do campus, no caso da Universidade de Saskatchewan, você tem predinhos, né, que ficam a, 2 quarteirões de distância, né, e a gente acabou optando por morar em uma dessas unidades, era um predinho. Lá era bem barato, é mais barato do que a média. Lá a gente pagava $840, com tudo incluso, com água, luz, energia, internet, TV, tudo, né? Era 840. Bem barato. E só que depois de acho que quase um ano a gente acabou mudando de lá, né? A gente optou por mudar de lá porque queria um lugar um pouquinho maior, um lugar com melhores opções, vamos dizer assim. E a gente acabou mudando por como se fosse uma townhouse, né? Então, para quem não conhece, mora uma pessoa, né? Uma unidade na parte de cima, né? Que é a nossa, e na parte de baixo tem uma outra família morando, né? Então, as entradas são independentes e o pessoal chama aqui de townhouse, né? E a gente mudou para essa townhouse. Atualmente a gente paga $1.250. Ouvi alguns áudios do pessoal lá de Nova Escócia pagando 700, 800. Eu fiquei meio chocado, mas também não é como Vancouver aí, né?
Pois é, que tá no outro extremo, né? É, Esse daí que você falou, esse valor é para o quê? 2 quartos? 2 quartos, é. Aqui, assim, no geral, você consegue alugar um apartamentinho, um townhouse, 2 quartos, assim, num lugar ok, sem luxo, né? Um lugar, né, super ok, assim, na faixa de 1.100 a 1.300, você aluga um lugar ok, bem bacana, assim. Mais barato, você encontra basements, né? Basement suites, e aí vai girar em torno na faixa de 900 a $1.000, mais ou menos, né? Com quase tudo incluso, vamos dizer assim. E uma casa, assim, 3 quartos, com garagem, vamos colocar aí uma casa para umas 4 pessoas na família, eu acho que ficaria em torno dos 1.600 a 1.800. Pô, Que já é mais ou menos o valor aí de Ottawa, não, Márcia? pois 3 quartos? aqui já tá um pouco mais caro. As casas, uma casa para 4, eu diria que já tá nos 2.000 aqui em Ottawa, mas já é um pouco mais. Eu tava dando uma olhada na tabela do CREA é na verdade, Associação de Real Estate do Canadá. Tá dizendo que o preço médio de uma casa em Saskatoon tá, em abril de 2019, está em torno de 287 mil Para compra, né? para compra, né? Uma casa É um valor bem razoável. bem considerável. Eu acho que tem muita gente chegando aqui, então é um mercado que está bem aquecido. Aqui os empregos pagam relativamente bem, né? E aí acaba que os preços dos imóveis acho que acompanham, né, esse mercado. E a cidade em geral, assim, ela é, em termos de imóveis, assim, ela é bem, tende a ser mais pet friendly, mais kids friendly, assim, ou eles têm restrições de alugar imóvel para quem tem bicho, quem tem criança? Tem alguns lugares que tem restrição pet friendly. Acredito que seja um pouco mais difícil encontrar, né, lugar, principalmente no centro. Acho que tem alguns imóveis que tem essa restrição de pet friendly, mas eu acredito que a maioria das pessoas aqui tem pet, né? Então eu diria que é algo bem comum aqui para essa região. Mas sim, você vai encontrar alguns lugares, né? Restrição para criança a gente nunca ouviu. Não tenho certeza, mas eu particularmente, do tempo que procurei em aluguel aqui, nunca ouvi. A cidade, aproveitando isso que você falou, a cidade tem um perfil meio jovem, mais idoso. Qual a idade média do pessoal que mora por aí? Tem um perfil jovem pro Canadá. Se não me engano, eu olhei um dado estatístico faz um tempo, acho que é uma das cidades mais jovens do Canadá, acho que a média está em 36 anos, acho. Pô. Não tenho certeza, mas eu acho que considerado uma cidade jovem para o Canadá, sim. Mas tem bastante aposentado, né? Então, se você fizer um comparativo com o Brasil, aí já seria uma cidade, vamos dizer assim, mais, entre aspas, envelhecida, né? Nos padrões brasileiros, né? Mas é uma cidade, assim, que eu acho que tem muita gente que vem para cá migrar mesmo, principalmente acho que nos últimos 10 anos, e muita gente que vem por conta da faculdade, né? Aqui a gente tem a Universidade de Saskatchewan e a Polytech, que seria um college local aqui. Então, tem bastante gente que vem para cá, sim. Massa. Como o meu caso, né? Como é que é a questão de transporte público aí? Você até falou que vocês pensaram em comprar um carro logo no primeiro inverno. Como é que funciona? O transporte funciona bem? Tem uma boa frequência? Tem trem ou só tem ônibus? Como é que é?
Trem não tem, só tem o trem que passa por aqui, né? Um trem que cruza o Canadá, mas trem local não tem, até pelo tamanho da cidade, né? Tem uma linha de ônibus. A frequência dela não é muito boa, principalmente nos finais de semana. A gente tem um episódio que a gente foi ver uma peça de teatro no centro, e a peça acabou 9h30, né, da noite, e já não tinha mais ônibus para voltar para casa, né? Caraca, cedo pra caramba! E era do centro para a universidade, e a universidade tem um terminal dentro dela e no centro também. Ou seja, era uma linha, vamos dizer assim, uma linha bem frequentada, né? E aí a gente teve que voltar a pé, menos 20, aquela beleza, né? Nossa, cara. Caraca, bicho. E aí, assim, quando neva aqui, acaba que impacta bastante, porque o pessoal daqui não é tão preparado quanto o pessoal do leste para neve, até pelo fato de não nevar muito. Mas se você der o azar de depender de ônibus durante uma nevasca, é complicado, ainda mais, né, se tiver aqueles menos 25, com feels like de menos 30. Isso. Então aqui o carro não é luxo, assim, o carro eu diria que aqui é uma questão de sobrevivência mesmo. Caraca. E tipo, tirando essa parte de ônibus e outros meios de transporte, tipo Uber, Lyft, táxi, isso funciona na cidade? Funciona bem. Táxi funciona. O Uber chegou aqui em dezembro do ano passado, então faz muito pouco tempo que chegou. Eu particularmente nunca peguei Uber aqui, só em Ontário, né? Mas funciona bem, assim. A impressão que eu tenho é que tá crescendo, né? Eu acho que deve ter pouca gente fazendo, né? O Uber ainda não deve ser algo tão comum quanto nas cidades do leste, né? Imagino eu. Pelo menos você não tá restrito como Quebec, por exemplo, que proibiu o Uber por lá. Santa evolução. Não, mas aqui eles foram bem conservadores, né? Inclusive é o perfil da província, que é uma província que acaba querendo testar as coisas, deixando as outras mais, né, de vanguarda testar as coisas, e quando é uma tecnologia que, ok, já foi testada, aí eles resolvem trazer para cá, né? E isso acontece não só com o Uber, acontece com outras tecnologias, né? E etc, né? Tipo internet, essa coisa do inferno. Você não pode acreditar nisso, tá na internet. Mais ou menos assim, né? Tem bastante... Eu acho que o pessoal do oeste tem uma mentalidade bem diferente do pessoal do leste, né? Em vários sentidos. Tem. Você estava falando que quando neva, que complica, né, no inverno, mas que ainda bem não neva muito. Eu estava olhando os resultados aqui, as médias, e 13 centímetros de neve média em janeiro, 9 em fevereiro, 14 em novembro, dezembro. Então, realmente não neva. A quantidade de neve que cai não é muita, é mais a temperatura que é super baixa mesmo, né? A questão da neve, a cidade é bastante, né, espalhada, então acaba que o pessoal demora um pouco para limpar a neve, até por não cair muito, né? E é mais o frio mesmo. A neve é uma neve seca, então não fica aquele slush, né, que o pessoal fala, né? Aquela mistureba de água com gelo e etc. Inclusive aqui o pessoal adiciona mais areia, né? Aqui acho que são 2 partes de areia para uma de sal. É mais, não sei ao certo, mas é mais do que o pessoal adiciona no leste, né? Caraca, é muito. No leste em Ontário, né? Porque lá em Nova Escócia o Marcelo falou que eles usam bastante areia também. Que nem é muito efetiva a limpeza lá em Nova Escócia, porque é muita areia, pouco gelo, pouco sal.
Inclusive é um dos pontos que o pessoal comenta, né? O pessoal que vem de outras partes do Canadá, eles falam, nossa, mas Saskatoon tem bastante areia, né, na rua. E realmente, porque até limpar essa areia depois do inverno, até chover, e chove praticamente, acho que é 300 milímetros por ano, a média, né? Então acaba que sempre vai ter um pouco de areia, né? Esses dias choveu bastante aqui, acho que terminou de limpar, mas... Tipo, estamos em junho, né? Eu diria que agora que tá assim no top clean Saskatoon, né? Nas ruas, né? Que já choveu bem, já fizeram a limpeza e tal. Top clean é bom. Caio, vamos falar sobre emprego. Eu sei que tu tá estudando e tal, mas tu não chegaste a trabalhar ainda, né? Só tá, tipo, como se estudar não fosse trabalho, né? Mas tudo bem. Não, eu trabalho também. Eu tenho 2 part-times, né? Na verdade, um trabalho é casual e um outro que é part-time, né? E minha esposa trabalha full-time. Uhum. Você tá fazendo 2 part-time e estudando? Atualmente só um, mas sim, é bem puxado, né? Tocando o projeto, né? Laboratório, toda essa... Acabei descobrindo o podcast de vocês no laboratório, né? Eu falei, eu gosto de podcast, né? Escutava vários podcasts e um podcast levou ao outro e aí acabei descobrindo, mas enfim, vamos falar de emprego. Porra, não, peraí, eu preciso aproveitar esse momento, dizer você que está aí no laboratório, apresente o podcast também para seus amigos, por favor, porque a gente está querendo atingir um nicho, principalmente o pessoal de biologia, que fica fatiando, fazendo lâmina, fica naquele silêncio. Tá, fala de emprego. Como é que é essa questão do primeiro emprego para quem está chegando aí? Tipo, o pessoal tem uma receptividade com quem é de fora e que dificuldades que você teve para poder conseguir esse primeiro emprego? Já considerando idioma e coisa e tal. Eu diria que o Canadá em geral, o primeiro emprego é um grande desafio, né? Isso eu escuto de vários brasileiros e outros imigrantes de outras nacionalidades. Eu diria que Saskatchewan, eu acho que minha percepção, tá? Eu acho que é um pouco mais difícil do que a média canadense. Então, eu vejo que na média canadense, assim, o pessoal fala em torno de, 3 a 4 meses, né, aplicando para conseguir emprego. Eu diria que aqui seria por volta de uns 6 meses, 6 a 7 meses às vezes, né? Para conseguir um emprego que seria aquele entry level, né? Não estou falando de emprego na área. Eu achei que era emprego na área. Não, é entry level mesmo. Entry level. Eu até converso com o pessoal de Toronto, o pessoal de Vancouver, e o pessoal, né, acaba falando que o entry level é fácil, né? Agora, o passo seguinte acaba sendo um pouco mais complicado. Mas, enfim, no meu caso, o primeiro emprego foi um casual, né? Um trabalho casual por projeto. É um escritório de patentes e inovações que tem dentro da Universidade de Saskatchewan. E eu consegui, acho que no 3º ou 4º mês, né? Mas por ser um trabalho casual, né? Não é algo que tem uma garantia de renda, né? Toda semana. Eu acabei aplicando para uma outra vaga, que apareceu um post na faculdade, eu acabei aplicando e meu perfil era um perfil que eles estavam buscando, e aí eu acabei trabalhando lá por um ano, uma empresa multinacional, e trabalhei com análise de dados, né? E foi um trabalho part-time, um trabalho de contrato definido de um ano, né? E a minha esposa, ela começou aplicando para
qualquer emprego, né? O inglês dela é um inglês, vamos dizer assim, intermediário para avançado. Ok. E ela conseguiu o primeiro emprego dela depois de 4 meses. E foi um emprego no hotel, né? De room attendant. Uhum. E aí eu acho que depois que você quebra a primeira barreira do primeiro emprego, aí você vai conseguindo outros, né? E no caso dela, ela trabalhou um tempo na Dollarama, né? Uma loja tipo essas lojas de 1,99 que a gente tem no Brasil, né? E aí depois ela conseguiu o emprego que ela tá agora, que é um emprego num banco. Ela trabalha como administrator dentro de um banco. E anteriormente, né, só mencionar que também é importante, né, é algo que o Canadá tem bastante, são as oportunidades de voluntariado, né, e ela começou, né, fazendo voluntariado numa casa de velhinhos, né, e talvez seja isso que destravou o primeiro emprego, que foi destravando os empregos subsequentes, né. Mas eu diria que, olha, o que eu escuto assim por aí é que o pessoal que chega já com o PR direto, que acaba vindo aqui para a província, eu diria que colocar em um número mágico, assim, 7, 8 meses procurando emprego na área, assim. E eu diria que tem bastante emprego, é uma província que tem crescido bastante, vai crescer bastante. A cidade é uma cidade com muitas oportunidades, mas eu diria que não é tão fácil conseguir emprego aqui, não. Uhum. Esse começo dela que você falou que foi como voluntariado, isso ajudou, né, no meu entender, assim, ajudou não somente a destravar os próximos, porque daí já tem um empregador canadense ou alguma experiência canadense no currículo, mas também ajuda na questão do inglês, né? Sim, ajudou bastante. Hoje ela fala fluente, né? E com certeza, acho que o voluntariado é a chave do sucesso para quem está começando e não sabe por onde começar aqui, né? Uhum. Tem alguma área que tenha mais demanda ultimamente por aí? Agrícola, acho que sempre teve e vai ter. A parte de minério, né, como você comentou no início do programa, hoje tem uma empresa grande aqui que chama Nutrien, antes chamava Potash Corp, né, o nome do minério que eles extraem lá, né, Uhum. e tem a parte de oil and gas também, tem algumas unidades extratoras aqui, quando você vai para Alberta, você vê vários cavalos, né, tirando petróleo. E serviços. É uma cidade muito, muito carente de serviços, assim. Restaurante, assim, pensando assim, fazendo um paralelo com os amenities que a gente tem no leste ou em Vancouver. Aqui a gente não tem tantas opções variadas, com qualidade. Então tem muita oportunidade nesse ramo, assim, de serviço, sim. E construção também, pelo crescimento da cidade. Pode crer. Você estava falando de agrícola, tem a parte, você vê empresas, indústria de fábrica, assim, de máquinas agrícolas, ou não tem isso por aí? Tem bastante empresa agrícola no geral, tem desde a parte de melhoramento genético de plantas, tem a parte de nutrição de plantas, tem a parte de maquinário, tem a parte de programas de desenvolvimento de variedades aqui para o frio. Então, acho que é um espectro bem amplo essa questão agrícola e até assim, outros empregos que suportam a atividade agrícola, né? Uhum. Sei lá, o cara que vai fazer uma análise de produtividade, então ele tem uma empresa que faz isso, tem empresas que
fazem margeamento aéreo por drone, então tem muitas empresas que suportam essa atividade também. Interessante. Eu tenho um cunhado que ele se formou em agronomia e vira e mexe eu fico tentando arrastar minha irmã para vir para cá, né? E eu penso, pô, tem que arranjar emprego pros dois. Aí eu penso, puta, onde é que eu vou colocar um cara que trabalha com agronomia aqui nesse lugar? Agora você descobriu. Pois é. Mas aí em Ontário também tem bastante oportunidade, viu? Quando eu fui para Guelph, né, fazer o meu projeto, eu vi bastante empresa agrícola, tem a universidade lá, né, a Universidade de Guelph também, que é bem voltada para essa parte de Environmental Sciences e Plant Sciences também. Então, acho que tem quase que no Canadá todo, né? Eu acho que sim. E ainda tem agora o projeto piloto do governo aí para trazer o pessoal para as farmers, né? Ah, é? Sim, e tem essa questão da imigração aqui, que é uma das províncias que precisa de bastante gente, e a imigração provincial aqui não é uma imigração muito difícil de você conseguir migrar. Então, quem mexe, né, com essa parte agrícola tem uma porta razoavelmente aberta aí para vir para Saskatchewan. Show. Eu tenho uma amiga que tá indo, finalmente saiu a papelada dela, morar em Morden, Manitoba. Ah, ela tá indo? Tá, saiu o processo dela e estão se mandando para lá. E, cara, a cidade dizer que é pequena é elogio, a cidade é tiny mesmo, cara. É um vilarejo. Nossa, cara. Só que ela tá super empolgada com a ideia de ir para lá, porque tá indo ela e a esposa, e eles tem uma carga, um pequeno zoológico canino, né? São super empolgados de empreender na cidade, fazer as coisas. Essa é uma característica aqui das prairies, né? Que você tem várias microcidades nos entroncamentos de rodovias, né? Uhum. E essas microcidades, sei lá, em geral tem um armazém, uma igreja e uma escola, né? E aqui em Saskatchewan, por incrível que pareça, tem muita gente que vem dessas cidades e elas funcionam, né? Elas têm um alto funcionamento, não são cidades que super dependem de cidades grandes, né? Então, geralmente o pessoal vem pra cá, faz a compra do mês e vive lá, compra uma coisa ou outra no dia a dia lá na própria cidade e tal. Tem aquele esquema dela conviver, de sobreviver da própria comunidade, né, cara? Eu acho uma parada muito massa. Cara, ainda falando sobre grana, assim, os salários você acha que são compatíveis assim, com a vida? Ou é tipo, você tem que trabalhar e conseguir mais um bico para conseguir pagar as contas? Não vou falar muito da vida de estudante, né? Porque a vida de estudante é bem desafiadora, né? Ainda mais tendo que pagar tuition e tal. Então, vou dizer que não vou colocar a nossa vida aqui como um parâmetro, né? Eu diria que se os dois, né, se um casal ganhar, né, os dois ganharem salário mínimo, consegue se viver bem aqui. Diria que, sei lá, em torno de uns 60 mil casal, você vive super bem, assim, sem muito luxo, mas não diria que o custo de vida é tão alto aqui, não. Quando eu ouvi aí o podcast de vocês aí em algumas cidades, tirando Nova Escócia, acho que a gente está razoavelmente abaixo de Ontário. Talvez, assim, Quebec seja um pouquinho mais barato, né? Mas eu acho que tá numa média boa. Eu acho que algo que pesa um pouco aqui é o aluguel, por essa questão de ter uma demanda bem grande, né? Uhum. Mas não acho que seja algo do outro mundo como em BC, por exemplo, né? Sim. Isso é outro mundo.
Saskatchewan, vocês são tipo Alberta também, né? Só tem uma taxa. Vocês só tem a federal que vocês pagam, não? Não, tem a provincial, sim. Tem Alberta, também? Tem. Aqui é 5% de federal, mais 6% de provincial. 11%! 11, não é tão baixo não, assim. Não, é considerável. Não, é considerável, assim. Diria que é perto, né, das taxas aí dos big guys aí, né? Ontário, BC. Ontário tá quase em 14. Aqui eu acho que tá em torno de 11. Eu, pra ser bem honesta, não sei aqui quanto que é. Quando eu fui, assim, para as outras províncias, eu senti que aqui é um pouquinho mais barato, né? Em relação às outras províncias, mas não chega a ser algo que atrai pessoas, né, por ser super barato, como, por exemplo, em Calgary, Alberta. Sim. Eu vejo que lá não tem, né? E lá, além de não ter a taxa, as coisas são mais baratas e os aluguéis são mais baratos, né? Verdade. Deixa eu só me corrigir aqui. Eu falei que a gente está em quase 14, mas não, em Ontário a gente está em 13. Quem está em quase 15 é Quebec. Quebec está em 14,975. Então, estão chegando lá. E Saskatchewan em 11. E só adicionar também que o salário mínimo aqui é bem baixo, né? Pois é. Quanto que tá? Aqui é 11,06. Nossa, realmente. Então acaba que a gente tem um custo que é parecido com as outras províncias, mas o nosso salário mínimo é mais baixo. Então os salários em geral, assim, os jobs assim de entry level tendem a não oferecer um salário tão legal. As profissões já que você usa o teu bachelor, né? Aí sim já te dá já te dá uma qualidade de vida maior, né? Salários aí de, sei lá, em torno de 60, 80 mil, né? E daí já dá pra... 80 já dá para ter considerando o custo do real estate e do imposto, já dá para ter uma vida mais bacana. Sim. Posso passar para a parte de college, Marcelo? Vai, manda bala. Eu quero perguntar como é que é a oferta de college e universidade públicos, instituições públicas em Saskatoon. A universidade aqui, eu acho que, se não me engano, acho que é só a University of Saskatchewan mesmo, que tem um campus aqui. Em Saskatoon, tem outro em Regina. Se não me engano, tem um em Moose Jaw, Swift Current. E tem bastante curso. Eu acho que são, na universidade aqui, eu acho que incluindo os outros campos também, acho que são 25 mil alunos. E a tuition aqui é bem competitiva. Isso é algo que traz bastante aluno para cá. É uma universidade muito boa, com uma tuition razoavelmente baixa, né, em termos de Canadá. College eu acho que tem esse que é a Polytech, né, Saskatchewan Polytech, tem cursos mais voltados para o mercado de trabalho, cursos mais técnicos, né, e tem, acredito que mais vou chutar aqui, uns 3 colleges na cidade. Mas diria que, assim, os principais são esses dois, né? O University of Saskatchewan e o Saskatchewan Polytech. Entendi. Você tem um valor, assim, aproximado, assim, de tuition anual para um curso, tanto no college quanto no university? Não sei se você tem. Olha, eu vou saber os cursos de mestrado para aluno internacional na Universidade de Saskatchewan
eu acho que gira em torno de uns 7, 8 mil. Bem Cursos razoável. de mestrado, PhD, né? Uhum. O da Politec, nesses cursos mais voltados, acho que um curso de 8 meses, 1 ano, vai girar em torno de uns 10 a 12 mil de repente. Então acho que anual, com 7, 10 mil, você consegue fazer uma faculdade aqui. Uhum. Que não é um valor tão alto, né? Eu lembro que o mesmo mestrado, assim, não o mesmo curso, mas eu acho que o mesmo programa similar em Guelph, do meu programa aqui, eu acho que está em torno de 18 mil. Então ele está mais do dobro. É bem salgado. Não faço um quote, mas eu acho que é quase o dobro, né? Caraca. É bastantinho. Eu sei que vocês estão preparando aí com a experiência de serem pais, mas você começou a pesquisar essa questão de daycare, preços e disponibilidade de daycare por aí? Sim. Eu andei dando uma olhada, eu acho que está em torno dos $1.000 por mês, acho que de 1.000 a 1.200 o daycare. Só que tem aqueles abonos, né? Dependendo da sua faixa de renda, o governo te subsidia um X valor que eu não sei dizer, assim, quanto seria, né? Acredito que seja metade, né? 500, 400, dependendo Depende da tua faixa. da renda. Depende da tua faixa de renda. Tem o Child Care Benefit que eles te dão, mas você tem que, pelo menos aqui, para mim, eu primeiro tive que fazer um imposto de renda para depois passar a receber, entendeu? Sim. Aqui, como a gente já fez 2 impostos de renda, a gente já começou a ter acesso a esses benefícios, mas ainda não pedimos, né? Uhum. Mas eu acho que é justo, assim. Meu por mês, acho que na média nacional, né? Quando você compara com a média nacional, acho que tá dentro, né? É um pouco salgado, mas fazendo um esforço, você consegue. E tem disponibilidade, assim, de lugares para daycare? Ou você tem que entrar em fila para poder ter e tal? Eu ainda não tive essa experiência, mas eu acho que não é tão difícil. Aqui é uma província que a província toda tem por volta, acho que de 900 mil pessoas, né? Então, eu acho que não tem muita gente aí para... Posso estar errado, mas eu acho que não é tão difícil quanto outras províncias aí. É que sua esposa tá grávida, vocês vão ganhar neném, né? Isso. Se fosse um desespero, você já estava sabendo, porque geralmente os amigos já avisam, você tem que botar o nome na fila antes de nascer. Então acho que você já estaria sabendo, acho que não deve ser muito difícil. Verdade. Eu acho que não, acho que deve ser tranquilo. E tem um ponto bom aqui da província, né, que para quem é estrangeiro, a província oferece o healthcare, né? Se você é estudante, vai ficar aqui mais de, acho que 6 meses ou 1 ano, preciso ver isso aí. Mas enfim, se você vier estudar mais de 1 ano, você e a sua esposa são cobertos pelo healthcare aqui de Saskatchewan. Isso é bem legal. Isso é ótimo. Você não precisa pagar um plano adicional, né? Como, por exemplo, em Ontário, acho que tem que pagar. E, se não me engano, o BC, né? BC você tem que pagar. todo mundo paga, por enquanto. Uhum. Mas a partir do ano querendo quebrar isso, né? Parece que vai mudar a partir de 2020. Aqui em Ontário você tem direito ao sistema de saúde em determinadas condições. Uhum. Agora, se você vier mas estudante não tem, Marcelo. Como estudante você tem que ter o seu seguro de... E tem uma outra vantagem, eu acredito que quando o estudante ou o visitante temporário traz filhos aqui para a província,
Todos os filhos têm acesso ao sistema de educação, tirando o child care, né, que seria mais novinhos, né? Pagar por conta, né? Eu não sei como seriam as outras províncias, mas eu ouvi dizer que aqui tem esse benefício, né? Independente do seu status no Canadá, se você tiver um filho acima de 5 ou 6 anos, você coloca na escola tranquilamente. Isso é bem legal. Massa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de se divertir um pouquinho. O que tem para fazer na região, assim? Tipo, o que tem para fazer de diversão? Você já falou que serviços não tem lá muita variedade, mas você falou que tem um shopping e meio. Mas o que dá para fazer, assim, para se divertir? Realmente para se divertir? Community Center, Recreation Center, tem isso aí? Tem. Aqui tem bastante parque, né? Então, o programa número 1 aqui do canadense e também dos estrangeiros, eu acho que é ir para os lagos, né? Então, aqui tem muito lago, muitos parques. Tem um parque nacional, que é o Waskesiu, né? Que é bem bonito. Tem as florestas boreais lá. Tem alguns outros parques que tem as grasslands, né, que seria a vegetação nativa daqui. Seria mais essa questão de ir para os parques. E tem bastante parque aqui na cidade mesmo. Então, acho que esse seria o programa número 1. Fora isso, aqui tem um museu que foi inaugurado recentemente, que é o REMAI, que é um museu que tem trazido algumas obras. Ele está expandindo, né, nos últimos anos, e tem bastante pub, né? Eu acho que o pessoal bastante. Tem essas local breweries. Vocês também estão com essa explosão de brewery por aí? Sim, tem. Então, eu vejo aqui que é algo que o pessoal tem começado bastante aqui com essas local breweries, e eu diria que aqui tem umas 3 ou 4 aqui que são as mais famosas, e só do tempo que a gente está aqui, né, quase 2 anos, a gente já viu 2 sendo criadas. Então, eu acho que essa é uma das tendências. Mas, de forma geral, eu acho que é parque, viu? Seja no inverno, para fazer ice fishing. Putz. Monta a cabininha, né, de madeira. Cara, eu ainda não tive coragem de fazer isso, velho. Você sabe que eu tô precisando de um parceiro pra fazer isso, viu? Mas se eu arrumar alguém, eu vou. Quando eu fui pra Quebec, eu vi tem um rio, acho que é Trois-Rivoire, né? Aquela cidade bem perto ali de Quebec City. Trois-Rivières, Trois-Rivières. Aquelas cabininhas, né? O pessoal lá, eu até andei ali, fui lá, desci do carro, achei mais barato. Aqui não tem tanta infra, assim, o pessoal vai mais no modo roots, assim. Não tem, cara. É o pescador raiz, você vai ali. Mas é um programa legal. E quando eu fui lá, tinha um pessoal bota TV dentro daquelas camisinhas. Nossa, os caras eles levam fogão, velho. Eu não sei. O cara tem coragem de fazer isso. Aqui tem. Aqui tem, mas eu acho que tem menos gente, assim, né? A impressão que você tem aqui, né, quando você vai nos parques, assim, principalmente se for, assim, no começo do inverno, né, é que só tá você, assim, a natureza selvagem mesmo, assim. Eu gosto bastante, acho bem legal, né, essa experiência. Mas quando você vai, né, acampar ou se for fazer alguma coisa, você precisa realmente ter uma preparação adequada, né? A questão do frio, a questão da comunicação, né? Aqui a gente
Eu lembro que a gente foi no começo de dezembro de 2017, num dos parques aqui, e o carro atolou, né? E aí só tava eu e minha esposa, né? E é tipo assim, passava, sei lá, um carro a cada hora, assim, né? E a gente deu sorte, assim, de um carro passar, sei lá, depois uns 20 minutos, meia hora, e aí conseguiu ajudar a gente lá a desatolar, né? Eu, né, no marujo de primeira viagem, né? Acabei atolando o carro, mas em termos de programação, acho que é isso, assim, da província. Aí no verão tem festivais, assim? Bastantes festivais? Ah, tem. Aqui o verão o pessoal fica doido, assim, né? Canadá inteiro, eu acho, né? Tem, assim, o rio, que é o rio que corta a cidade, o rio Saskatchewan, ele é um rio bem, assim, ativo, né? Tem campeonato de jet ski, tem pessoal andando com lancha, tem um pessoal que, né, vai até Outlook, né, que é uma cidade aqui perto. O pessoal deixa eles, né, ou quem for remar, né, de caiaque lá em Outlook, eles vêm subindo o rio, ficam 3 dias, né, subindo o rio. Caraca! Então tem várias programações aí em festivais, sim. O verão aqui acontece tudo, né? Caraca, velho. Nossa, mas eu acho que isso é uma característica bem do Canadá, né? O verão como você disse, a galera fica louca, tudo acontecendo. Com certeza. E tirando ali, saindo do entorno, você costuma variar um pouco e ir para outra cidade? Tu não, né? Que tu vai passear em Guelph de vez em quando. Mas na região, o pessoal costuma viajar para outros lugares quando fica entediado com a região? Olha, eu diria que essa é uma das grandes dificuldades, assim, da cidade, né? É uma cidade que, assim, como eu disse, você dirige 15 quilômetros ou 15 minutos, e você atravessa a cidade. Só que o entorno é só fazenda, né? É só fazenda. Então, assim, se você quiser ir para uma cidade grande, que seria Calgary ou Edmonton, são 5, 6 horas de carro, né? Então não é uma viagem que assim que você consegue fazer um mesmo dia, bate e volta, né? Bate e volta. Então, assim, o entorno aqui seria lago mesmo. Essas seriam as atividades aqui que... E assim, tem bastante coisa, assim, tem vários creeks, vários lagos menores, lagos maiores, e as cidades mais perto aqui tem Prince Albert, que é uma cidade razoavelmente pequena, né, que é a caminho desse parque nacional que tem aqui, né. Tem Regina, que é a cidade do governo aqui, né, que tem temos museus, algumas atrações assim mais assim voltados para o público que quer conhecer a história, né? E acho que o pessoal aqui, o grande local que o pessoal vai aqui é Banff, né? Que seria ali perto de Calgary. Próximo de Calgary, e Edmonton, né? E tem o Parque Nacional lá, o Jasper, né? Que é bem famoso, super bacana. E foi para onde a gente foi aqui. A gente foi pro Banff, a gente visitou o Jasper. Massa. E é bonito. Bem legal. Né, cara? É fantástico o lugar. Sensacional, assim. Eu diria que é um lugar que você tem que ir antes de morrer. E diz que você tem que ir nas 2 estações, né? Você tem que ir quando tá congelado e quando tá tudo descongelado também, porque são 2 lugares completamente diferentes. Sim, a gente foi
uma vez no verão e outra vez na primavera. Realmente é outro lugar. É outro lugar, Eu só vi, a gente foi parar em Lake Louise e esse é um lugar que eu tenho que voltar quando tiver descongelado, porque tá de gelo, lago inteiro congelado e eu achei maravilhoso. É lindo, né? E não é uma pernada muito grande, né? Não é tão longe daqui, né? Dá pra você ir um dia, dorme, depois conhece e tal. Então, é bem acessível de onde a gente tá aqui, né? Mas, Caio, já se encaminhando para fechar o programa, tem associação de ajuda para imigrantes ou associação de brasileiros aí na cidade? Tem uma associação de ajuda ao migrante aqui que chama Open Doors Society. Eles promovem eventos, eles ajudam você com o teu currículo, eles ajudam você a arrumar o primeiro emprego, eles te dão aula de inglês, né? Mas Quer? Mesmo para quem graça. não tem PR, eles dão? Mesmo para quem não tem PR, eles dão, do tanto que você tem um Visitor Visa, né? É uma associação bem legal. E a associação de brasileiro aqui tem uma associação que chama Brasa, que é uma associação fundada faz alguns anos já, né? Pelos primeiros brasileiros que vieram. Pô. E tem vários eventos, tem o Carnaval, tem o Halloween. E eu acho que cresce cada dia mais, assim. A impressão que eu tenho é que Saskatoon virou um destino para brasileiros, assim, lógico, né, nas suas proporções, né? Sim. Mas o que eu vejo é muita gente chegando já com o PR. Eu acho que o pessoal do Brasil tem escolhido bastante essa via de imigração via Saskatchewan. Uhum. E bastante estudante também que, como eu, acaba sendo atraído pela faculdade, que é uma faculdade excelente, né? Sim. E razoavelmente barata. Né? Razoavelmente barato, custo de vida aqui é um custo de vida razoavelmente barato. Então, eu, assim, de forma geral, recomendo Saskatoon como uma cidade, um primeiro passo no Canadá, uma chegada. Garanto que a pessoa vai ser bem acolhida pelas pessoas, né? Não pelo clima. Veja bem. Qual que você já até imagina a resposta, né? Mas qual seria a melhor coisa de Saskatoon e qual seria a pior coisa de Saskatoon? Melhor coisa de Saskatoon acho que é a receptividade do pessoal aqui. Acho que de forma geral é um pessoal bem amigável. Então acho que seria a melhor coisa, né? E acho que a pior coisa não precisa nem falar, né? Ela é branca e negativa. Eu acho que a duração do inverno aqui é um pouco desproporcional, assim, quando eu fico fazendo um paralelo, né, acho que todo o pessoal do Canadá faz isso, né, deixa aquela lista de cidades no aplicativo, e eu tenho a lista. Aquela competiçãozinha, né? Tô olhando um e outro pra ver como é que tá. O único lugar, assim, que chega perto é o Winnipeg, mas nos últimos 2 anos a gente tem batido o Winnipeg, inclusive, assim. Lógico que eles têm um vento lá que eu acho que acaba ganhando, né? Mas eu também coloco o Yellowknife ali pra me dar um ânimo. Aí você foi, né? Aí você foi longe, foi forte negócio. Dependendo da época do inverno, eu coloco inclusive Polo Norte e Marte também, pra ver se dá às vezes quando eu fui pra Guelph, a sensação que eu tinha assim é que, opa, o que aconteceu aqui? Ainda tá fall, ainda tem folhas vermelhas, né? Aqui nem cai todas as folhas, aqui tem verde aqui o ano inteiro. Impressionante. Cherry blossoms, né? Eu lembro
esse último inverno, enquanto tava menos 40, tá, Cherry Blossoms, começou. Em Vancouver, né? Aí você fala onde, né? Não é? Uhum. Ai. Chegamos no final do programa, André. Chegamos. Muito bom saber sobre Saskatoon. Pois é, aprendemos. Estão convidados. Nossa, fantástico. Quiserem passar se tiver alguém nos ouvindo e quiser falar de Regina, estamos aí de braços abertos, né? Conta pra gente, queremos fazer conversa. Ou de outros lugares, né? Vai que você mora. Qualquer lugar. Quem quiser vir bater um papo e falar sobre a cidade, né? A gente tá querendo passar informação pro pessoal aí, para ajudar a escolher, né? O lugar onde vai ficar, ou até mesmo quem quer se mudar, né? Às vezes já tá aqui e quer se mudar. Né? Não conheço ninguém assim, né? Alguém, digamos que você tá em Vancouver e tá a fim de ir para outro lugar, né? E você tem uma frase pro final desse programa, André? Então, a minha frase para você, eu ia falar para você que eu quero saber a versão em francês de out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Como é que seria isso em português? É aquele o que os olhos não vê, o coração não sente, não é isso? Tipo, como é que ficaria isso em francês? Qu'est-ce que je vois pas et sens pas? Não. Ficou bonito. Soa bonito, né? Tudo que fala em francês soa bonito, né? Só chique. Já dizia um amigo meu, até xingar em francês fica chique. Eu acho que eu vi duas versões. Eu acho que eu vi uma parecida com essa que você falou, e a outra que eu vi é Loin des yeux. Loin des yeux. Loin de corps. Fala direito aí, Massaro, eu não sei falar. Loin des yeux, loin des cœurs. Isso, out of sight, out of mind. Aí, agora a gente pode fazer finalzinho de programa assim, trilingue, 3 expressões idiomáticas. Antes de terminar, eu estava esquecendo uma coisa. Opa, manda aí. Uma outra atração aqui da província são as auroras boreais, né? Eu ia te perguntar mesmo disso, se não tinha. Tem, né? A gente mora aqui do lado de a gente mora numa ponta da cidade, né? E é uma parte que não tem tanta iluminação, né? E aqui tem bastante aurora, né? Então, quem quiser vir conhecer as auroras boreais, pode vir para Saskatoon ou mais para o norte, né? Mais para o norte não. mais. Não. Saskatoon já tá bom. Eu já tô feliz com Saskatoon. Então, alguém tinha me falado para ir para Alasca, eu não estava muito animada. Agora, para Saskatoon, agora você me deu uma excelente razão para eu ir parar em Saskatoon. Eu acho que é de outubro a fevereiro. Acho que coincide com as temperaturas mais gélidas. E a melhor parte é que você não precisa disputar espaço com o urso polar para ver essas coisas. Isso é importante. É isso aí, pessoas. A gente agradece muito a sua audiência, agradece muito a sua paciência e agradece muito mais pelo trabalho que vocês têm feito com a gente, de poder divulgar o Podeixar com outras pessoas, não só o Podeixar, mas o Canadá Agora. A gente sempre pede que vocês compartilhem o podcast com outras pessoas, apresentem o hábito de ouvir o podcast para outras pessoas, porque é uma mídia inclusiva, é uma mídia fácil, é uma mídia agradável que você pode escutar e se adaptar quando você quiser. Você não precisa assistir tudo num tapa, nem você precisa estar totalmente dedicado para ouvir um podcast. Você pode estar correndo, você pode estar fazendo academia, você pode estar lavando a louça, você pode estar no laboratório, né? Ocupando seu tempo. Opa! E é muito fácil alcance, e é de incrível grande alcance. Se vocês também não tiverem ouvindo a gente, mas estiverem assistindo no YouTube, a gente agradece muito a sua audiência. A gente pede que você se inscreva, por favor, claro, para você continuar recebendo os programas. E compartilhe isso daí com outras pessoas. No iTunes, se você puder ir marcar, dá umas 5 estrelinhas para a gente. Isso ajuda bastante no nosso trabalho de divulgação e também ajuda com que a gente continue tendo audiência para esse negócio funcionar. Como sempre, o Podeixar é um trabalho voluntário. A gente trabalha isso daqui, tem feito esse trabalho nos últimos 7 anos realmente por dedicação e por se importar com as pessoas.
E a gente agradece muito a audiência de todo mundo. Se você quiserem ajudar a gente tem um grupo de parceiros dentro do nosso site. Você pode ir no canadagora.com/serviços, dos quais a gente recomenda fortemente nossa parceira da Energia Seguros, dona Andréa Brito. Se você precisar viajar, seja para o Canadá, seja para os Estados Unidos, seja para qualquer outra parte do mundo, não se esqueça de contratar seu seguro viagem com a gente. Você pode ir no canadagora.com/seguro viagem. Você consegue contratar seguros por tão pouco quanto $1 por dia, dependendo do que você precisar. E sem contar que você vai contar com a equipe da Andréa, que é fantástica, extremamente cordial, e vai poder te ajudar no pior dos perrengues que você tiver, né? A Andréa é prova viva disso daí. Exato, e quando você for mudar de província, você provavelmente vai precisar também. Naquele pequeno gap período. Isso daí, se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, a gente está nas redes sociais da vida, no Twitter, no Instagram e no Facebook, tudo com o nome de Canadá Agora. O site você já conhece, é o canadagora.com. E se você quiser entrar em contato com a gente pelo velho e poderoso e-mail, contato@canadagora.com. A gente tá ficando bom, agora eu tô ficando bom. Eu tô respondendo na mesma semana as pessoas, eu não tô mais abandonando os e-mails. Agora eu tô bem treinado. Caio, eu quero te agradecer muito a tua colaboração. Foi muito legal, a gente entrou em contato pelo Instagram, foi a primeira vez que eu consegui coagir alguém a participar do programa. Veja bem. Obrigado a vocês aí. Eu tenho ouvido aí o podcast, principalmente essa questão das outras cidades, né? Eu tô querendo escutar um pouco mais, né? Porque algo que eu penso assim é que a gente consegue ver tudo na internet hoje em dia, mas eu acho que aquela impressão, né, principalmente vindo de um brasileiro, acho que é algo que falta, né? E quando eu vim para cá, eu não sabia nada, não tinha escutado de nada de ninguém, então a gente acabou, sei lá, fazendo várias coisas aí que talvez poderiam ser evitadas se eu tivesse escutado um pouco mais a opinião dos espectadores. E aí o trabalho de vocês tem ajudado aí, pelo menos a mim, né, a entender um pouco mais da lógica canadense. Bom, valeu. Legal, E obrigado pela audiência. E ainda mais, obrigado por ter participado com a gente. Foi um prazer enorme mesmo. Show de bola, obrigada. Boa sorte com o filhote ou a filhote que estiver vindo por aí. E se você precisar, a gente está aqui, você pode contar com a gente. Valeuzão. Obrigado. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente volta com mais um. Pode deixar. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.